Iremos estudar a Palavra de Deus e o nosso tema hoje é a voz das obras que realizamos. A voz das obras que realizamos. Primeiro eu gostaria de aqui trazer um conceito básico, um conceito de uma linguagem muito simples e clara a respeito das obras. As obras são as componentes práticas da nossa vida cristã, são nossos feitos, nossos procedimentos, nossas maneiras de agir ou reagir diante das pessoas ou das circunstâncias. Então, em nossa vida, após o novo nascimento, nós somos desafiados a ter novas obras. Quando dizemos ter novas obras, é o que eu acabei de explicar. Somos desafiados a agir e reagir de maneiras diferentes diante de qualquer pessoa, diante de qualquer circunstância que nós tivermos a atravessar. Porque a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Então é muito importante que nós saibamos que como cristãos, logo a priori, quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. E ao se tornar uma nova criatura, aí inicia um processo em que nós precisamos ser submetidos à palavra, aprendermos através da palavra como serão os nossos procedimentos, como serão os nossos feitos, como será a nossa maneira de agir e a nossa maneira de reagir diante das pessoas e diante das circunstâncias. Então, é importante que a gente estude a respeito disso. Por quê? Porque assim como diz o meu tema, a voz das obras que realizamos, então subentende-se que aquilo que nós vamos fazer, a maneira como nós vamos agir, a maneira como nós vamos reagir diante das pessoas, diante das circunstâncias, vai ter um significado e vai servir de voz, vai servir de fala para quem nos observa, para quem nos ouve, para quem olha para a nossa vida. Então, se você é cristão, você é desafiado a prestar muita atenção para a gente estudar na Bíblia a respeito disso, porque a própria Bíblia, ela subentende que nós somos feituras de Deus e Deus já havia preparado as boas obras para que fossem por nós praticadas. Então Deus conta conosco na prática das boas obras, pois elas já estão preparadas para nós. É o que nós achamos na Bíblia no capítulo 2 de Efésios. Não é o texto principal, ou não é o texto que nós vamos ler aqui, mas é o que a Bíblia fala, o versículo 10, fala a respeito disso no capítulo 2 de Efésios, que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Ele preparou antes para nós as praticarmos. Então, meu querido, você que me ouve agora, você que é cristão, você que sabe que você é alguém que é criação de Deus, as boas obras foram preparadas de antemão para serem por mim e por si praticadas. Aleluia! Então Deus conta consigo para que pratiquemos as boas obras. E essas boas obras, nós vamos estudar que elas falam, elas têm um significado, elas dizem alguma coisa para aquele que nos vê, para aquele que nos observa, para aquele que está ao nosso lado, aquele que olha para a nossa vida. Nós podemos tentar olhar para a nossa vida prática. Se um filho aceita Jesus em sua casa, alguma coisa os que vivem com ele irão perceber. Numa família, se alguém aceita Jesus, alguma coisa vai se perceber, porque haverá uma mudança nos seus feitos, nos seus procedimentos, na maneira de agir, na maneira de reagir diante das circunstâncias. O que quero dizer, não é aceite que alguém que seja cristão seja achado a agir da mesma maneira, no sentido errado, da mesma maneira que aquele que ainda não aceitou Jesus. É impróprio que essa seja uma atitude de alguém que já aceitou o Senhor Jesus. Então vamos ler uma passagem bíblica para nós podermos estudar a palavra, pois sabemos que no nosso cotidiano, ou no nosso dia a dia, existem várias coisas que acontecem. Eu quero começar aqui lendo a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 10, versículo 25. João capítulo 10, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: Eu já lhes disse, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai
falam por mim. Aleluia. Veja que aqui nós estamos numa circunstância em que Jesus é questionado, ele é interrogado: olha, se tu és o Filho de Deus, fale-nos abertamente. Diga numa frase única: eu sou o Filho de Deus. Jesus, quando olha para essa questão, ele diz assim: olha, eu já lhes disse que eu sou Filho de Deus, só que vocês não creem. Como é que eu disse? As obras que eu realizo em nome do meu Pai, elas falam por mim. Veja que a Bíblia está a dizer que as obras falam. As obras falam. Quando Jesus estava dizendo aqui, as obras falam por mim, estava querendo dizer, toda vez que eu estou a praticar uma obra, eu estou a falar. Toda vez que eu estou a praticar alguma coisa, eu estou a dizer-vos alguma coisa. Eu estou a falar algo para vocês. Aleluia. Então, as obras falam. E é por isso que hoje nós estamos a falar da voz das obras que realizamos. Essas obras que nós realizamos, elas dizem alguma coisa. Elas falam alguma coisa para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que nos veem, para aqueles que estão por perto. Aleluia. As obras falam alguma coisa. Elas dizem algo a respeito daquilo que nós somos. O que quer dizer que não basta apenas nós escolhermos, sim, é verdade que é pelo coração que se crê e pela boca se faz confissão que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas não termina ali. Por quê? Porque nós fazemos isso, e isso é uma espécie da autenticação da nossa fé em Cristo. Aleluia! É a autenticação da nossa fé em Cristo. Mas a Bíblia diz que, na sequência agora, é importante que as nossas obras se adequem àquilo que nós, outrora, pronunciamos como sendo pessoas que creem no Senhor Jesus. Aleluia! Quer dizer, então, que as obras de quem crê no Senhor Jesus são obras que vão trazer, de alguma forma, alguma justificação que vai de acordo com aquilo que nós dissemos que nós cremos no Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, Jesus deixou claro que, olha, são as obras que eu realizo que já dizem alguma coisa para vocês. As obras que eu realizo falam por si só. Aleluia! Elas falam por si. Será que as obras que você realiza também falam por si? Será que os seus atos também falam por si? Será que aquilo que você faz, a maneira como você age, os seus feitos, os seus procedimentos, será que elas falam por você? E ao falarem, será que se adequam àquilo que você mesmo tem dito que você é filho de Deus? Esta é a grande pergunta de reflexão para mim e para você. Será que o que nós fazemos, como nós procedemos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós reagimos, será que diz que nós somos filhos de Deus? Devia dizer, porque há uma voz nas nossas obras. Nas obras que nós realizamos, há uma voz. Alguma coisa estão a dizer para aqueles que nos observam. Aleluia! Louvado seja o nosso poderoso Deus. No nosso cotidiano evangélico, nós podemos passar diante de várias circunstâncias. E em algumas delas, nós somos obrigados a responder se de facto somos ou não somos aquilo que nós dizemos que somos. E quando o mundo olha para nós, há uma necessidade de contemplar aquilo que nós temos dito que somos. Há uma necessidade do mundo contemplar sem que a gente diga alguma coisa. Aleluia! Sem que a gente diga alguma coisa. Eu quero acreditar que não estamos aqui a referir em aspectos meramente externos, mas algo que está ligado à nossa própria personalidade. Porque nós podíamos dizer assim, para que tu pudesses compreender que este aqui, por exemplo, é estudante de escola tal, e se ele está no curso diurno, no horário normal, é provável que uma das formas de identificar é que ele carrega um uniforme. Isso pode identificar. Mas qualquer pessoa também pode pôr o mesmo uniforme e não fazer parte daquela escola. Estou com isso a tentar querer explicar para você que existem aspectos externos, como a maneira de vestir, a pegar numa Bíblia, tudo isso pode aparentar para o mundo sermos cristãos, mas a nossa vida vai além do que o que a gente veste. Mas a maneira como nós agimos, a maneira como nos reagimos, nos nossos procedimentos, isso tudo vai dizer alguma coisa para aqueles que nos observam. Aleluia! Então é muito importante que nós, como filhos de Deus, possamos aprender a respeito dessas coisas.
é muito importante que aquilo que a gente realiza como obras seja algo que vai justificar e vai falar por si só ao mundo que nos observa. Aleluia! O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, vamos ler o versículo 2 até 6. Diz assim a palavra do Senhor. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as obras ou as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluia! Estamos aqui a ler um texto em que João Batista, agora ele envia, enquanto estava preso, envia seus discípulos para perguntar, ou em busca de uma confirmação, se Cristo era de facto aquele que haveria de vir. Veja que na confirmação, Jesus não respondeu dizendo assim: digam a João Batista que sim, sou eu mesmo. Ou digam a João Batista que não, não sou eu. A resposta de Jesus foi: voltem e anunciem a João. Voltem e digam a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Aleluia! Jesus estava querendo dizer que não há necessidade de eu dizer de mim mesmo ou fazer esse pronunciamento: sim, sou eu. Ele conhece as características daquele que haveria de ser enviado. Então, se vocês forem mostrar as características, se vocês forem mostrar as coisas que forem a falar para ele sobre as coisas que estão acontecendo, sobre aquilo que vocês estão ouvindo, com certeza ele saberá que eu sou aquele que haveria de vir. Aleluia! Quantas coisas são necessárias explicar a seu respeito para que de facto se prove que você é cristão? Quantas coisas são necessárias dizer a seu respeito para que de facto as pessoas acreditem que você é cristão? Será que é necessário que se diga uma coisa, duas coisas, 3 ou 4 coisas? Veja que para o caso agora aqui de Jesus, João Batista apenas foi mandado como resposta: vão e digam a ele sobre aquilo que vocês têm ouvido e sobre aquilo que vocês têm visto. É suficiente. Só aquilo que vocês estão vendo e aquilo que vocês estão ouvindo. Se vocês mencionaram para ele que os cegos estão a ver, os mancos estão a andar, os leprosos estão a ficar purificados, os surdos estão a ouvir, os mortos estão a ressuscitar e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres, certamente ele saberá, sim, é aquele que haveria de ser enviado. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus não precisou afirmar, Jesus não precisou dizer abertamente: sim, digam a ele que não há dúvida, sou eu mesmo. Então, as obras que nós realizamos têm uma voz. As obras que nós realizamos dizem alguma coisa. As obras que nós realizamos carregam consigo uma informação que é suficiente para aquele que quer saber a respeito daquilo que nós somos. Jesus não precisou dizer para alguém que ele de fato era Cristo, principalmente na ocasião em que João Batista pede uma explicação. Jesus disse apenas: vão e informem a João Batista a respeito das coisas que vocês estão ouvindo e as coisas que vocês estão vendo. O que é que está sendo escutado ou o que é que está sendo visto a respeito da sua vida? Será que aquilo que está sendo falado a respeito da sua vida, aquilo que está se vendo a respeito da sua vida, está a falar? E se está a falar, o que é que está a falar? Aleluia! Essa é a questão. O que é que está a falar? O que é que a voz das suas atitudes, das suas obras, está a dar como informação às pessoas que te ouvem, às pessoas que te observam? Será que os seus colegas de trabalho, quando vê a realização das suas obras, o que é que eles têm a dizer? Será que as pessoas na sua família, ao olharem para você, ao ouvirem você, o que é que eles estão a receber? Qual é a voz que está saindo de você? Para Jesus, era uma voz que trazia a confirmação que ele era um ungido, que ele era aquele que os profetas haviam mencionado. Será que para você é a mesma coisa?
Será que ao ouvirem a seu respeito, os seus amigos da infância, ao ouvirem sobre você agora, será que eles estão a receber a informação sem necessidade de você dizer para eles em que igreja você se converteu, a que Deus você está seguindo, qual é o que a tua fé está seguindo agora? Será que só por intermédio daquilo que eles estão a ouvir sobre as suas atitudes, os seus feitos, as suas realizações, as suas obras, alguma voz está indo para eles? E será que a voz que está indo para eles confirma aquilo que está no seu coração? É muito importante que haja essa confirmação. É muito importante que aquilo que você pratica, de fato, vá de acordo. Aleluia. Louvado seja Deus. A resposta de Jesus, no que concerne a pergunta feita a respeito dele mesmo, não foi sim e não foi não. Jesus disse: anunciem a João o que vocês têm ouvido e aquilo que vocês têm estado a ver. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos passar para mais um texto. Desta feita vamos para Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, será morta. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, essa fé está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aleluia. Estamos a ler um texto que deixa muito claro que a prática das obras, biblicamente, é mencionada como aquilo que vem para complementar a fé. Você pode crescer na fé, sei lá, até que nível, mas sempre a sua fé será achada como uma fé incompleta se não for acompanhada pelas obras. O texto que nós lemos diz: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? De que adianta você calar a boca e dizer que dentro de si há uma grande fé, mas não praticas absolutamente nada? Não realizas obra alguma. A Bíblia questiona: de que adianta? Por acaso essa fé pode salvar essa pessoa? Só abrir parênteses para explicar que não trata-se de salvar, de salvação. Porque a salvação, a Bíblia diz que não é pelas obras. Aleluia. Para que alguém se glorie. Mas sim pela fé em Cristo Jesus. E essa fé, a graça que atua na fé, é uma fé que a gente recebe de Deus. Mas aqui está a falar de um exemplo que veio a seguir. Se um irmão vem para a sua casa ou vem diante de ti, e ele estiver com necessidade de roupa ou de alimentos de cada dia, e você dizer assim: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, sem, porém, dar alguma coisa. A prática, a reação, a maneira de agir, o procedimento, é aqui agora quando está sendo exigido. De aqui adianta, você está diante de alguém que tem necessidade de roupa, necessidade de alimentação, e ele está diante de você, aí você deixa ficar uma palavra de fé para ele. Você deixa ficar uma palavra de fé. E você diz: olha, vá em paz, aqueça-se e procure alimentar-se. A Bíblia diz que se você fizer assim, você não salvou, você não ajudou o seu irmão. Poderá vir uma outra pessoa, se calhar com menos fé que você, que através das suas obras e a sua fé será visível. Então, por isso que a Bíblia diz que, por isso, se a fé não for acompanhada pelas obras, é uma fé morta. A Bíblia diz: esta fé está morta. Esta fé não há de morrer. É uma fé que está morta. Aleluia. E se está morta, tudo que estiver morto é algo que não é contado como existente. Então não deixe que a sua fé seja contada como uma fé inexistente. É importante que a prática das nossas obras, assim como a Bíblia menciona, como algo que vem para complementar a fé, nós possamos usar para complementar a nossa fé. Aleluia.
para complementar a nossa fé. Então, somos chamados a atenção aqui, a compreender que alguma coisa diz a nossa obra, as nossas obras. A voz das obras que realizamos. O que quer dizer que alguém com fé também é notado por intermédio das obras que pratica. As obras que praticam estão a dizer a respeito da nossa fé. Estão a falar a respeito da nossa fé. Estão a explicar o que nós carregamos dentro de nós. Lembre-se que Abraão tomou a atitude, a fé de Abraão, de sair de casa, da casa dos seus pais, para um lugar que Deus haveria de mostrar. A Bíblia diz que essa fé fez com que Deus pudesse acreditar na vida dele e chamá-lo de justo. Porque ele praticou, ele agiu sobre a fé que ele teve em Deus. Aleluia! Que você também seja alguém que possa agir de acordo com a sua fé. Seja alguém que vai tomar atitudes para revelar a fé que você carrega dentro de você. Essa fé só pode ser notada por aqueles que estão em sua volta por intermédio de uma prática. Você tem fé que o teu filho pode estar curado se ele está enfermo? O que você vai fazer vai revelar se você tem fé ou não tem fé. Se você consegue controlar as más emoções, se você consegue continuar a declarar algo positivo, essa prática revela como está a sua fé. Se você está diante de uma dificuldade e você não entra em apuros, você não entra em delírios, você não perde a cabeça, isso também revela que há uma fé dentro de você. E essa atitude, essa reação diante das circunstâncias está a revelar, está a dizer que tamanho de fé tem você. Aleluia! Está a dizer que tamanho de fé tem você. E se você tem de fato uma fé que é suficiente para mover montanhas, as suas atitudes vão revelar que de facto você tem fé. Aleluia! Não importa o que você estiver a passar. Tome ou pratique obras que revelam que você de facto tem fé. Pratique obras que revelam que você de facto está a receber da parte de Deus algo que os olhos podem não ver, mas você crê que você já recebeu. Então, há uma voz por detrás daquilo que é a tua prática ou a obra que você pratica. Se você praticar algo, você está a dizer alguma coisa para a sociedade. Você está a dizer alguma coisa para as pessoas que te observam. Você está a dizer alguma coisa para aqueles que estão em sua volta. Você está a dizer alguma coisa para aqueles que estão dia e noite ao seu redor. Aleluia! Há uma voz nas obras que nós realizamos. Vamos para um exemplo. Que as obras que nós praticamos não produzem apenas coisas sobrenaturais, mas na nossa própria vida, humanamente falando, ela também se beneficia das obras que nós praticamos. Vamos ler Gênesis capítulo 24, o versículo 12 até 15. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 24, versículo 12 até 15. Então orou: Senhor, Deus de meu senhor Abrão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abrão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe. Também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, trazendo no ombro o seu cântaro. Aleluia! Vamos olhar atentamente para este exemplo. Aqui a Bíblia fala que Abraão fala com seu servo para que tivesse o cuidado de não deixar que o seu filho Isaque casasse com as mulheres da terra em que ele estava habitando. Porém, ele deu indicação que ele fosse lá nas suas origens em busca de uma mulher para com ele casar, para com Isaque casar. Quando este servo vai e chega naquela terra, a Bíblia diz que quando ele chega, ele faz uma oração.
Na oração, ele disse: permita, Deus, que eu tenha um bom êxito, que eu tenha sucesso nessa missão de busca de uma esposa para o filho do meu Senhor. E quando ele pede isso a Deus, diz: olha, como eu estou aqui na fonte de água, e as jovens desta região têm vindo tirar água aqui, permite que a jovem que eu disser, veja, este servo está colocado diante de Deus em uma oração, e ele coloca como a proposta que ele dá a Deus. A proposta está tendo a ver com procedimentos, com maneira de agir, maneira de reagir diante das pessoas. Ele diz: permita que a jovem que eu disser incline o seu cântaro e me dê de beber. E ela me responder, podíamos justificar a palavra responder, e a reação dessa jovem for, aleluia, bebe e também darei água aos teus camelos. Queridos irmãos, aqui o assunto é sério. Ele não olhou para aspectos ligados à beleza. Ele não disse assim: Senhor, permita que venha aqui buscar água uma mulher linda. Ele disse: permita que venha aqui uma mulher cuja reação seja desta e daquela forma. Depois de ter percebido, ou de ter orado, a Bíblia diz que surgiu Rebeca. Aleluia! Ei, a Bíblia está dizendo que ela surgiu antes mesmo que ele terminasse de orar. Eu creio que alguém precisa surgir na hora certa, tomar a atitude certa, agir de forma certa, praticar a obra certa para a promoção da sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não trata-se de ter fé e ficar em casa sem ir buscar água. Trata-se de ter fé e praticar a boa obra. Esta jovem teria um destino diferente na vida se ela não fosse buscar água, se ela não tivesse reagido desse jeito diante do servo de Abraão. Mas a Bíblia diz que quando ele, antes de terminar a oração, surgiu Rebeca. Se você ler a Bíblia, Rebeca agiu exatamente como este homem havia orado. E por causa dela ter agido desse jeito, este homem percebeu que tinha encontrado o êxito da missão que ele estava a realizar naquela região. Aleluia! Ele encontrou êxito. Observando o quê? Observando as obras. Aleluia! Você até pode ser um evangelista. Você pode até ser um bom obreiro. Você até pode ser um profeta. Você pode até ser um apóstolo. Você pode ser um pastor. Você pode ser, seja lá o que for, um diácono. Mas o mundo, se você é um diácono, um profeta, um pastor, um apóstolo, um crente de alguma congregação, e você está no seio de uma turma, está no seio de um grupo de trabalho, está no seio de um grupo de família, o que vai dizer que você é filho de Deus, o que vai dizer que você é cristão, o que vai dizer que você é salvo pelo sangue de Jesus, não é o título, não é a consideração que os seus irmãos da igreja te dão, não é a roupa que você veste, mas são os teus procedimentos. Aleluia! Que os teus procedimentos sejam a tua promoção. Que os teus procedimentos te façam evidente nesta nação. Lembre que a Bíblia diz, ela também menciona, que olha, que a luz brilhe em nós e que as nossas obras se manifestem para que o mundo possa ver. Aleluia! As nossas obras, elas precisam se manifestar, porque elas dizem muito, elas falam muita coisa, além daquilo que nós podemos dizer com as nossas próprias palavras. Para terminar, mais um exemplo. A Bíblia fala lá em 1 de Pedro, que quando se fala a respeito das mulheres amarem seu esposo, a Bíblia diz lá no capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 1 até 2, diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher,
observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Veja que a Bíblia até está deixar a palavra de lado, dizendo, olha, ele até pode não obedecer por causa da palavra, mas pelo vosso procedimento, pela vossa conduta honesta, pela vossa maneira respeitosa, ele possa obedecer a Deus. Aleluia! Então, alguma coisa os nossos procedimentos têm a dizer para aqueles que estão em nossa volta. Alguma coisa os procedimentos transmitem. Então, pense o que a voz das obras que realizamos está a levar para as pessoas. Reflita em torno daquilo que você tem feito. Pense naquilo que são as suas obras e veja o que isso está a dizer para aqueles que estão em sua volta. Quero acreditar que Deus falou com alguém, Deus ministrou ao coração de alguém, Deus transmitiu alguma coisa para a vida de alguém que está ali me escutando, que está ali me assistindo. E eu quero ensinar este breve ensino, dizendo para você, querido irmão, nós temos um desafio. E o desafio que nós temos, ele flui naturalmente se nós caminharmos na palavra. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos dizer, vai transmitir uma voz muito grande para aqueles que estão em nossa volta. E há um poder muito grande quando as pessoas escutam a voz dos nossos procedimentos do que escutar a voz da nossa fala. Os nossos procedimentos, eles transmitem algo muito mais forte. Jesus não precisou responder a João Batista. Apenas disse, digam a ele as coisas que estão a acontecer. Jesus, quando foi questionado, fale-nos abertamente, ele disse, eu já vos disse, as obras que eu faço, elas falam por si só. Espero que Deus tenha transmitido algo ao seu coração, que a bênção do Senhor habite em você e que Deus cuide da sua família continuamente.